Olá, então vamos ao vídeo do front-end, que se refere ao Angular. Quando apresentamos o back-end, nós mostramos este arquivo e demonstramos o teste do back-end, do Node, com o Thunder Client. E fizemos referência a estes comandos resumidos para vocês os localizarem no código real, né? Que é mais completo para entender a composição da lógica. Então, como já testamos o Node com o Thunder Client, o Thunder Client fazendo de certa forma o papel de front-end, e agora nós vamos fazer o teste completo, ou seja, vamos acessar o back-end através do front-end, que é o Angular. Então vamos lá, carregando. Então vamos ativar o back-end. Ativar o back-end com Node Server. Então, executando no porto 8080, conectado ao database, que é o Mongo. Agora, nós vamos ativar o front-end, que é o Angular, Open on Integrated. Então, ng serve está compilando, está ativando. Ele é maior do que o back-end, então demora um pouco mais. Já está quase pronto. Compiled successfully. Ele roda no localhost 4200. Então, Ctrl C, chamamos o Chrome, Ctrl V, Enter, e aparece aqui o front-end acessando o back-end, como nós fizemos com aquele software de teste do REST, né? Ok? Então, temos aqui todos os registros, agora já num formato de tabela, não mais no formato JSON. Eu tenho só nós havíamos testado com o Thunder Client, que apresenta os dados em JSON. Aqui já estamos tratando com HTML do Angular, tá ok? É uma tela um tanto rudimentar, porque a ideia foi apresentar o essencial das funcionalidades, tá ok? Então, este é um protótipo bem simples. Com o tempo vocês vão adquirir o domínio de fazer um HTML mais elaborado. Inclusive, já existem recursos para você gerar HTML a partir do Figma, tá bom? Então, é interessante vocês que já conhecem o Figma pesquisarem esse recurso que o Figma tem. Então, vamos fazer o CRUD que nós fizemos lá com o Thunder. Aqui eu tenho
incluir usuário como um link, incluir usuário como botão, só para demonstrar lá no código duas maneiras diferentes. Então vamos incluir usuário, então vamos colocar aqui o 99, como a gente tinha feito, grupo, sei lá, qualquer grupo, 10, e-mail 123, senha o 99, gravar. Então tá aqui, gravou o 99, tá bom? Então o get a gente já tinha feito com a lista aqui. Agora vamos fazer a alteração. Alterar, aqui o e-mail ficou esquisito, então vou fazer e-mail @gmail.com, tá bom? Gravar, então ficou demonstrada a funcionalidade da alteração. E agora falta excluir. Falta excluir. O refresh é para ler de novo, tá bom? Existem circunstâncias em que é conveniente ler de novo. Agora vamos excluir. Então, aparece o registro, quer deletar? Sim. Então, sumiu. Então, temos aqui a demonstração do CRUD em 3 camadas, tá bom? O CRUD em 3 camadas. Agora vamos sair daqui, que eu quero comentar alguma coisa interna do Angular. Vejam então que aqui nós temos um formato de HTML com recursos muito simples, tá bom? O objetivo não foi aqui ensinar HTML, o objetivo foi ensinar a ligação entre as 3 camadas na arquitetura REST, tá ok? Então, está funcionando com todos aqueles registros que apareceram lá no teste lá do back-end isolado, né? Tá ok? No teste do Thunder Client, que é equivalente ao Postman, mas que atualmente eu estou dando preferência. Então, está demonstrado aqui o Angular trabalhando com o back-end, envolvendo através do back-end o MongoDB, ou seja, 3 camadas funcionando, tá bom? Agora, vamos olhar um pouco o Node. O Node também tem um README. Eu vou fechar esta tela de comando. Ele tem também o README, mostrando que este projeto foi gerado com Angular 16, que é o que eu aproveitei, né, fazendo adaptações. Então, o read também aqui, assim como do Node, né, do back-end, serve para aprender muita coisa. E muitas vezes ele faz referência a outras ferramentas. Lá no back-end ele faz referência a outras ferramentas. Aqui parece que se limita ao Angular. Mas sempre mostrando mais alguns recursos. O package. Então, o package sempre mostra as dependências. Vejam que o Angular tem muito mais recursos, né? Ele tem as dependências gerais de execução e as dependências para desenvolvimento. Então, é muito crítico você usar
as versões corretas de cada módulo aqui, tá bom? E por isso que é bom sempre a gente procurar estar com o mais atualizado, assim, quando houver um novo release, você vai ter trabalho de mudar só de uma versão para outra, né? Sem atravessar versões diferentes, que daí complica mais. Então, está aqui o package, também aqui os scripts mostrando que o start se faz com ngserve, tá bom? O objetivo inicial deste protótipo é mostrar a coisa funcionando de tal forma que você pode fazer um projeto novo baseado em copiar e colar. Mas com o tempo, vocês devem, para serem profissionais realmente, né, da área, entender o porquê de cada coisa. Tá? Por que tem esses scripts aqui, por exemplo? O porquê de cada coisa, como as coisas se relacionam. E é muito crítico. Se alguma coisa estiver fora de esquadro, ele não funciona, mesmo que não dê erro de compilação. Então deu aqui o package. Agora vamos ver o tal de... vamos entrar no source, src, que tem o tal de main, que também igual ao server lá do back-end, né? O main é por onde a coisa começa. Então aqui mostra que a ativação do sistema começa dando bootstrap no app módulo, no módulo da aplicação. Ok? Então vamos ver o que é o módulo da aplicação, que ele chama logo de cara aqui. Então vamos ver, abrindo o app. Então vamos ver o app módulo. O app módulo, ele importa os recursos que a aplicação vai utilizar, ele integra todos esses recursos. Vejam que ele pega tanto recursos do próprio Angular, como ele faz a montagem dos componentes que a gente tem para trabalhar no aplicativo aqui, tá bom? Que no caso se refere tudo ao usuário. Tem o usuário model, que é os dados, e os componentes de view, que são list, add, edit e delete. Daí tem as declarations, imports, os providers e o bootstrap. Bootstrap é chamar um outro componente. Então, o app módulo, ele junta todas as peças aqui e chama o app componente, que está aqui. O que é o app componente? Vejam, o CSS está vazio, não coloquei nada, mas quem souber trabalhar com CSS vai poder enfeitar o HTML. Olha o que ele tem aqui. A identificação, né, o título do aplicativo e o router outlet com espaço aqui. Então repete router outlet / router outlet. Este router outlet, ele é aquela single page application. Vocês devem ter ouvido falar já. SPA, single page application, ou seja, é uma página só que o sistema tem, mas que o conteúdo fica sendo trocado por outras páginas. Então, o app componente é a página fixa que vai ficar chamando, trocando por outros componentes. Então, para começar, o app componente, através do router navigate, ele chama o usuário list. Vocês viram que o Angular, o front-end, ele começa mostrando uma lista dos usuários. E é por aqui que ele navega para chamar o usuário list, tá?
é o app componente que faz isso. Usuário list. Agora, a partir de usuário list, então, aqui a gente já entrou nos componentes, né? Usuário list já é um componente, então vamos abrir aqui componentes. Olha, aqui tem o login, o menu que está vazio, porque como é um protótipo simples, eu usei como se fosse um menu a lista de usuários, mas eu deixei reservado aqui o componente login e o componente menu, mas eu usei esses aqui. Então, o usuário list está aqui com HTML que tem os botões, aqueles botões que nós vimos lá, né? Aqueles botões que mostram assim, um botão alterar e um botão excluir na mesma linha de cada registro, lembram? É um botão clique que vai executar este método lá no arquivo TypeScript. E lá na parte de baixo nós colocamos o router link, usuário add, que é aquele link com linha sublinhada, e um outro botão também para incluir o usuário. E o refresh, que são executados aqui no componente. Então vejam que aqui ele importa os recursos necessários, indica a montagem do componente. OnInit, olha, na iniciação do componente ele executa carrega usuários. Aqui ele usa usuário services. Usuário services aquele está presente naquele arquivinho que eu mostrei no início, né, que tem os services do Angular apontando para os routes do Node e para o controller do Node. Então, aqui eu já faço um acesso, eu chamo usuário services, tá, para carregar a tela. E aqui atende aqueles outros botões, sempre com o navigate. O comando navigate é importantíssimo no Angular, porque ele chama outras telas. Então, como eu disse, o app componente seria a tela fixa, mas através do navigate, cada vez que você dá um comando navigate, aquele single page muda de conteúdo, trazendo o conteúdo desta outra página, tá? Para ser trabalhada. Então vamos dar uma olhada aqui, usuário services. Então vejam que eu tenho aqui componentes, eu tenho modules, aproveitar para ver o model, que é o layout, né, do usuário, e services. Então está aqui usuário services, que são os comandos que eu coloquei naquele PDF inicial que eu mostrei, tá? Onde tem os serviços, os services do Angular, foi daqui que eu peguei. Então, de cada componente, vejam como os componentes funcionam. Cada componente tem um conjuntinho que é HTML completado com CSS, executado pelo TypeScript, tá? E aqui o componente pode utilizar serviços para acessar e obter dados do back-end, tá bom? Então acho que deu para ter uma ideia de como funciona a coisa. Então vejam que aqui eu tenho usuário list, usuário add, que tem também sempre esses conjuntinhos, tá? Componente CSS, HTML, TypeScript, que é a lógica, né,
do tratamento da tela, que é o HTML. Quando tem o specification, aqui ele tem algumas especificações que eu não vou explicar, porque isso daqui eu não estudei ainda. Eu usei naquela base de fazer funcionar, tá bom? Com o tempo, vocês devem saber, aprender para que serve esse spec, o componente spec, specification, e assim por diante. Olha, o usuário dele, então esse é o padrão. Geralmente eu não coloco o spec, ele funciona bem, tá vendo? Só este primeiro tem o spec, os outros não tem spec. Então a gente pode trabalhar só com HTML, CSS e o TypeScript, que é a lógica em TypeScript, e o Edit. Então está aqui. Já vimos o model, né? Ele exporta o model para ficar disponível. Então está demonstrado o funcionamento e está demonstrado aqui os componentes. Então, vejam que é interessante que o Node, ele trabalha com controllers, models e routes. E o Angular, ele trabalha nas aplicações com componentes, models e services. Então são essas as características. Mas esses componentes sempre revezando aqui no app componente, tá bom? Que reservou um lugarzinho aqui, Outlet, para ficar trocando o conteúdo de cada tela, que é chamada pelo Navigate. Então, por enquanto era isso. Eu vou encerrar a gravação do front-end. Então, acho que como introdução valeu, né? Agora, este é um ponto de partida para vocês tomarem posse desse protótipo nas 3 camadas, tá bom? E é muito importante trabalhar por comparações. Então, por exemplo, se vocês forem trabalhar com React, Oracle, Spring Bootstrap, Spring Boot, né? Que são outras ferramentas, vocês aprendem muito fazendo comparações. Daí vocês olham e falam, bom, as 3 camadas do Angular, Node e Mongo se comunicam desse jeito. E os outros, aquele com que eu vou trabalhar efetivamente, como que ele faz estas coisas? Deve fazer as mesmas coisas, só que de maneira diferente. Se vocês utilizarem a arquitetura REST, o REST é um padrão independente de linguagem, independente de framework. Então, esse conhecimento de REST, ele pode ser reutilizado em ferramentas diferentes. Então, pensem nisso, tá? E bola para frente. Agora, então, pelo plano de ensino, é hora de vocês estarem estabelecendo o ambiente de desenvolvimento, que eu sugiro que vocês façam 2. Um para acomodar este que eu estou apresentando, né, com estas 3 camadas, e um outro que são referentes às ferramentas que vocês estão escolhendo para fazer o projeto integrador. Poderá haver alguns casos de coincidência, que o projeto integrador seja feito baseado em Angular, Node e Mongo, não sei. Vocês são livres para isso, mas acho que é importante vocês tomarem posse deste conhecimento, deste protótipo, porque Angular, Node e Mongo são ferramentas muito valorizadas no mercado de trabalho e como competência dos analistas, mesmo que vocês
no dia a dia usem outra coisa, mas pelo menos para conhecimento é muito importante, tá bom? Então até qualquer hora estaremos sempre conversando, explorando mais cada um dos aspectos apresentados, tá bom? Muito obrigado.